Aleluia. Quem está sentindo a glória de Deus? Aleluia. Quem pode sentir a presença de Deus, a sua glória, a sua misericórdia? Aleluia. Mateus 14, 22. Oh, glória. Que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, às muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Cristo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pode se assentar nessa noite. Uma palavra poderosa do Senhor aos nossos corações nessa noite. Nós vemos que Jesus, ele nos dava exemplo de intimidade com Deus. Jesus fala para os discípulos: olha, se ausenta um pouco. Pega esse barco, se ausenta um pouco, porque eu preciso entrar na comunhão com Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ter intimidade com Deus. E quando os discípulos, eles vão sobreestimar, a Bíblia diz que as ondas começaram a açoitar. Jesus orando, as ondas começam a açoitar o barco e os discípulos começam a ter medo. E eu estava ali sentada e eu falei: Senhor, por que aqueles homens tiveram medo? Eles eram pescadores, igreja. Eles eram homens que estavam acostumados a ir para o mar e a enfrentar a tempestade, enfrentar a luta, enfrentar a guerra. Eles conheciam ali o ambiente, não era um ambiente estranho para eles. O ambiente era conhecido de Pedro, o ambiente era conhecido deles, aleluia. Mas sabe que Deus falou no meu coração? Que não era algo normal e natural, mas sim a fúria do adversário para matar aqueles discípulos, para matar aqueles homens que carregavam a palavra, que lá na frente iam fazer prodígios, milagres e maravilha, que lá na frente coxo ia andar, que lá na frente, aleluia, a sombra deles iam curar, que lá na frente, aleluia, eles iam ganhar 3.000 almas num só dia. Deus disse: não era natural, missionária. Era o diabo, era o Satanás querendo matar os meus. Era ele querendo acabar com eles. Mas eu permiti o vento para lhes dar fé, aleluia. Nessa noite, Deus permite a tempestade. Deus permite o vento. Deus permite o ataque do inferno sobre a nossa vida, para mostrar como está a nossa fé e para nos dar fé, aleluia, para nos fortalecer. Como tem um ditado aí: aquilo que não nos mata nos fortalece. Todo ataque do inferno que vem por permissão de Deus não mata crente, não tira crente da igreja, não enfraquece crente, fortalece crente, reveste crente, leva crente a orar, leva crente a jejuar, leva crente, aleluia, a ser cheio da presença de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer: o vento açoitava, já estava de noite,
Aí lá vem quem? Jesus, andando por cima das ondas. Os discípulos, como nós, aleluia, ficaríamos assombrados, igreja, aleluia. Lá vem um fantasma, mas Jesus disse: não é um fantasma, não é eu. Aí Pedro, ousado, disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem, 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 aleluia. Nessa noite Jesus está dizendo vem para muita gente que está assustado. Eu estou indo na igreja e as coisas estão virando de ponta cabeça. Eu comecei aí, agora está tudo revirado na minha vida. Jesus está dizendo vem, vem, aleluia, vem, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro ouve, Pedro vai. Quando Pedro ouve, Pedro vai. Aleluia, se tem Pedro aqui nessa noite que ouviu Jesus dizer vem, ele vai, aleluia. Ele vai de encontro àquele que o chama, aleluias. E Pedro, ele foi, ele andou, aleluia. Ele andou, ele foi ousado, ele andou, porque Pedro não estava ali no seu modo carnal, mundano, ele estava em espírito, ele ouviu em espírito, Jesus chamar ele, ele foi. E a Bíblia diz que quando ele começa a olhar a tempestade, ele começa a afundar, aleluia. Nessa noite, se você quer viver o sobrenatural de Deus, olhe para Cristo, olhe para as coisas do alto, se alimente das coisas do alto, aleluia. Não olhe para a tua luta, não olhe para a tempestade. Se você olhar para a luta, você afunda. Se você olhar para a terra, você afunda. Se você olhar para as coisas da terra, você vai afundar, aleluia. Se você se embaraçar, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, você vai até Ele, você vai até o centro da vontade dEle. Oh glória, como disse o pastor para uma cantora, a cantora ali toda poderosa, com nome e renome, cantou, nem os mosquitos deu glória. Aí vem Joãozinho, aleluia, canta e a glória de Deus desce. Está lá a cantora chorando, ai, não fui louvada, ninguém deu glória, aleluia. Embaraçados com essa vida, procurando glórias de homem, mas aquele que está desembaraçado com as coisas dessa terra, ele vai de encontro a Jesus e ele não vai afundar, ele não vai perecer, ele não vai cair na fé, ele vai ficar firme, ele não vai olhar para trás, ele vai ficar firme, ele não vai voltar a desejar o mundo, ele vai ficar firme, aleluias. Então nessa noite, não se embarace não se apega a isso não, vai ficar, aleluia. Tudo nessa terra vai ficar, nós temos que estar desprendido para fazer a vontade do Senhor, para quando Deus nos chamar, nós dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Nós temos que estar desprendido para fazer a vontade do Senhor. Mas se a gente ficar olhando para a tempestade, para a luta, a gente vai cair. Aí Pedro começou a afundar. Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de pé. Entraram dentro do barco. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Quando ele entrou no barco, o mal foi embora. Quando ele entrou no barco, o diabo que estava tentando contra a vida deles tiveram que bater em retirada. Aleluia, nessa noite, Jesus, ele vai entrar no barco de crente. Ele vai entrar no teu barco, crente. Aleluia. E o que estava afligindo a tua mente, o teu coração, vai ter que cair por terra nessa noite. E quando Jesus, ele entra, você acha que ele diz uma palavra de bênção? Ele olha para Pedro, olha para aqueles homens e diz, por que temeste, homens de pequena fé? Por que temeste, aleluia? Por que duvidaste? Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Se você tiver fé, a fé vai mover. A fé vai mover o sobrenatural. Eu estava aqui no círculo de oração ontem, eu falei para 2 pessoas que estavam aqui.
Eu disse, se você tiver em fé, a fé vai mover, aleluia. A oração, ela vai ser ouvida. Eu estava orando pela vida do Francisco. Eu falei, Senhor, ouve a oração, traz aqui, Senhor. Traz Francisco, traz ali o esposo de Nádia. Traz, Senhor, aleluia. E Deus deu essa palavra, a fé move montanha. A fé move montanha. A fé move montanhas. Quem dirá um coração de um homem, que Jesus sabe aonde aperta, que Jesus sabe aonde quebra, que Jesus sabe como colocar na presença dele. Quem dirá um coração do homem, que foi ele que fez, ele que sabe a natureza de cada homem, ele sabe como tratar. Então Jesus, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, ele repreendeu, todos ficaram maravilhados com a glória. Mas para Pedro, que ia ser lá na frente o pastor, Pedro que lá na frente ia ter que ajudar os irmãos na fé, Pedro que lá na frente ia ser um ganhador de alma, Jesus disse, porque sois tímido, Pedro, porque tem pouca fé, Pedro, usa a fé que eu te dei, usa a autoridade que eu te dei, usa a graça que eu te dei. Mas Pedro ainda não era pastor, Pedro ainda não era ungido pelo homem, mas já tinha sido escolhido pelo Senhor. Aleluia, nessa noite, você não vai esperar a unção do homem sobre a tua vida. Quando você é escolhido por Deus, aleluia, Ele te diz, é agora. Vai lá, missionária, vai lá, profeta, vai lá, adorador, vai lá, aleluia, usa a tua fé, usa a autoridade, usa a graça que Deus te deu. Aleluias. Deus, ele faz assim. Primeiro ele te chama, mas ele já escreveu toda a tua história. Como diz o meu tio, Deus termina para depois começar. Deus terminou a tua história, agora ele começa, nasce. Aleluia. Deus terminou a história de Isabela e Deus disse, nasce. Aleluia. Já está tudo preparado por ele para a nossa vida. Nós só precisamos verdadeiramente manifestar a fé em momentos de dificuldade, em momentos de tempestade na nossa vida. Continuar dizendo, Deus fará um milagre. Deus é fiel. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele transformar, Ele é Deus. Se Ele agir, Ele é Deus. Aleluia, Ele permanece sendo Deus. Então, nessa noite, que essa palavra fique no nosso coração. Tenha fé, aleluias. Tenha fé. Missionária, como eu faço para minha fé aumentar? Renuncie. Deixe as coisas que te prendem dessa terra. Deixe as coisas que ainda te oprimem, te prende. Toma o seu tempo, toma a sua vida. Deixe tudo e vá buscar ao Senhor. E você não vai voltar somente com fé. Você vai voltar com, aleluia, os frutos. Aleluia, você vai voltar carregando, aleluia, os frutos, dons, poder de Deus sobre a tua vida. Mas nós não precisamos somente pregar, como o pastor disse. Nós não temos que pregar, temos que viver. Você não pode só pregar, você tem que viver a fé. Você tem que viver a renúncia. Você tem que viver, aleluia, uma vida piedosa diante do Senhor. E nós precisamos viver. Pedro, quando ele viveu, meu irmão, quando ele viveu a experiência de fé dele, do poder de Deus derramado sobre a vida dele, da graça, ele parou de ser natural. Crente, coloque isso na sua cabeça, crente não é natural, pelo amor de Deus. Crente não é natural, crente não é normal, crente não pode ser, aleluia, natural, normal, legal. Aleluia, seguido, admirado, aplaudido, aleluia. Crente é doido, crente não tem juízo, crente incomoda. Tem vezes que eu me sinto como o profeta Elias vinha chegando. Lá vem esse perturbador de Israel. Lá vem a missionária me brigar. Lá vem falar disso, lá vem falar daquilo, aleluia. Mas nós temos que fazer isso em tempo e fora de tempo, porque está vindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E nós temos que manter-se na graça do Senhor e resgatar os valores antigos, igreja. Não se amolde a este mundo, a esse século.
Crente é sobrenatural, tudo é Deus mesmo. Aleluia. Tem gente que se endiabra. Eu digo que está com os cão no couro. Diz, tudo é Deus, tudo é Deus. Desses crentes, tudo é Deus. Tudo é Deus. Aleluia. Tudo é Deus. A prova é Deus. A luta é Deus. Aleluia. A dificuldade é Deus. As coisas cair dentro de casa é Deus. Aleluia. Alguém te humilhar é Deus. Aleluia. Alguém te pisar é Deus. Aleluia, é tudo Deus. Na vida daquele que serve ao Senhor, tudo é Deus. Nós temos que entender, não somos naturais. Somos sobrenatural, somos um povo doido. A gente não pode andar mais na carne. Temos que andar no Espírito. Aquele que é do Espírito, ele discerne tudo. E por ninguém ele é discernido. Ninguém entende como é isso, aleluia. Ninguém entende. Esses dias eu fiz algo, meu irmão, o povo não entendeu. O povo já estava dizendo, aconteceu isso, está com depressão, vai morrer, está doida, endoidou-se. E ninguém discerniu o que eu estava fazendo. Mas porque não eram espiritual. Mas quem é espiritual, ele discerne tudo. E de ninguém ele é discernido. Ninguém entende, ele é doido. Ninguém entende, Pedro anda e a sombra cura. Ninguém entende Pedro dizendo, eu vou deixar tudo por amor de Cristo. Aleluia. Ninguém entende Pedro dizendo, importa agradar a homens ou agradar a Deus. Importa, aleluia, agradar essa cidade ou agradar ao Deus vivo. Aleluia. Então nessa noite Jesus te chama, Pedro, vem andar sobre as águas. Vem por mistério, vem para o fogo, vem para o sobrenatural, vem ter intimidade comigo, vem ter experiência, aleluia, vem para o sobrenatural nessa noite, aleluia. Deus te chama, Deus te chama. Mas como, missionário, se desembarace? Vai cortando algumas coisas da tua vida, que tu vai entrar no sobrenatural de Deus. E quando tu entrar, tu não vai mais querer nada dessa terra. Nada mais vai alegrar o teu coração, a não ser a presença de Jesus. Aleluia. Quando tu entrar, tu não vai precisar daquilo que tu estava fazendo o plano para o final do ano. E Jesus dizendo, tu não precisa disso não, crente. Tu precisa da minha graça. Tu precisa da minha glória. Tu precisa da minha presença sobre a tua vida. Aleluias. Se nós encontrarmos a Cristo, não precisamos de mais nada. Se encontramos a presença dele, não precisamos de mais nada. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele move tudo. Ele é suficiente. Ele é suficiente nas nossas vidas. E nessa noite eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é lindo, não é, igreja?